Bem-vindos, pessoal, a mais uma videoaula do curso Teoria Macroeconômica da Universidade Federal do Paraná. E o tema da aula de hoje é a taxa de juros no modelo clássico e o efeito das políticas econômicas, monetária e fiscal. É muito importante discutirmos aí os determinantes da taxa de juros, né, nessa percepção clássica, porque uma das nossas principais preocupações, né, como sempre estamos apresentando, é a natureza das flutuações cíclicas do nível de atividade econômica. Então, nossa investigação nessa tentativa de apresentarmos a percepção clássica, a percepção da teoria clássica, dos determinantes do volume de flutuação cíclica da atividade econômica, acaba gerando efeito em outras variáveis macroeconômicas, como a própria taxa de juros. E mais ainda, algumas variáveis macroeconômicas, elas exercem um papel significativo dentro dessa análise conjuntural, dentro dessa do chamado mecanismo de transmissão das políticas econômicas. Então, a pergunta que nós iremos iniciar é o seguinte, né? Qual o papel da taxa de juros dentro desse ambiente macroeconômico clássico? Dentro desse ambiente macroeconômico clássico, onde estamos aí considerando que o nível de atividade econômica, nós já conseguimos identificar isso, identificamos que o nível de atividade econômica exerce uma influência, né, a principal variável, a variável determinante do nível de atividade econômica é o nível de utilização da força de trabalho. Nós conseguimos observar que são as condições de equilíbrio lá no mercado de trabalho que são determinantes para nós entendermos o nível de determinação do produto da economia. Uma vez que a principal preocupação da macroeconomia é investigar as políticas econômicas ou as políticas macroeconômicas eficazes no sentido de minimizar as chamadas flutuações cíclicas, qual o papel, né, da taxa de juros dentro desse ambiente? A discussão sobre taxa de juros é de grande importância, haja vista que nas discussões que nós iremos ter mais à frente a respeito da chamada teoria keynesiana, a taxa de juros é um ponto de grande debate que irá ocorrer entre o Keynes e os clássicos. Tendo em vista que, segundo a teoria keynesiana, a taxa de juros ela é determinada no mercado monetário, enquanto no ambiente clássico a taxa de juros ela é determinada no mercado de oferta e demanda por fundos emprestáveis. E isso tem uma diferença significativa, sobretudo quando nós buscamos aí entender o quão as políticas econômicas elas exercem efeito sobre o nível de atividade econômica, né? Lembrando que nós estamos também nessa tentativa de investigar a discussão teórica que precede a chamada Revolução Keynesiana, a Revolução Macroeconômica, com a publicação da obra de Keynes ali em 1936. Então, segundo os clássicos, né, a teoria clássica da taxa de juros, né, segundo a teoria clássica, é a taxa de juros que garante que mudanças exógenas nos componentes de demanda não afetem o nível da demanda agregada para bens e serviços associado ao nível de oferta de equilíbrio. Né? Nós sabemos aí que um dos preceitos clássicos é que há sempre uma condição de equilíbrio entre oferta agregada e demanda agregada. É sempre bom lembrar que a macroeconomia clássica ela está sendo gerenciada pela chamada lei de Sé, né? Que a oferta cria sua própria demanda. Uma vez que nós já conseguimos provar as condições e os determinantes do lado da oferta, automaticamente, uma vez que a oferta ela é determinada, a demanda também por si só será determinada. Não é? E nós sabemos quais são os fatores determinantes das condições de oferta. São aquelas condições observadas lá no mercado de trabalho. As condições advindas lá da demanda por trabalho, bem como as condições advindas lá da oferta por trabalho. Né? Então, uma vez que as condições de oferta elas estão por si só já determinadas, automaticamente a demanda também por si só irá ser determinada. Porém, nós sabemos que
a demanda agregada, ela tem na sua composição alguns elementos, e esses elementos, né, como consumo, investimento e gastos públicos, no caso específico, para uma economia fechada, esses componentes de demanda agregada, por si só, eles podem sofrer alteração, eles podem sofrer alterações. Então, o que garante que a demanda agregada ela sempre esteja na condição de equilíbrio determinada ao nível de oferta agregada de equilíbrio sobre as condições ótimas apresentadas pelos clássicos, né? Então, a taxa de juros ela exerce um papel significativo dentro desses chamados vazamentos que, na sequência, nós iremos investigar, né? A taxa de juros, ela por si só, exerce um papel de contrabalanceamento de possíveis vazamentos e de possíveis variações que ocorrem ali entre os componentes da nossa demanda agregada. Então, vamos investigar um pouco com mais detalhe essas conexões entre taxa de juros e esses possíveis componentes de demanda agregada. Então, pessoal, a macroeconomia clássica, como vocês estão percebendo, é uma discussão teórica, envolve modelos macroeconômicos onde constantemente os mercados eles estão em equilíbrios, né? Nós já perpassamos por alguns mercados, né? Lá no ambiente de determinação do nível de atividade econômica, a partir da própria condição que eu venho comentando aqui, que é a chamada lei de Sé, no mercado de bens e serviços, né, a oferta agregada ela é sempre igual à demanda agregada. No mercado de fatores de produção, lembrem-se lá do mercado de trabalho, a oferta de trabalho ela é sempre igual à demanda por trabalho. Na aula anterior, onde nós discutimos o papel da teoria quantitativa da moeda na determinação das condições de demanda agregada, foi dito que o Banco Central ele constantemente ele busca preservar as condições de equidade entre a oferta de moeda e demanda por moeda. E aí nós estamos agora apresentando um outro mercado que é o chamado mercado de fundos emprestáveis, né? E como todo mercado nesse ambiente macroeconômico clássico, a oferta de fundos emprestáveis é igual à demanda por fundos emprestáveis. E o que seria, né, esse mercado? O que vem a ser esse mercado de fundos emprestáveis? Vamos tentar fazer uma analogia de modo que esse mercado de fundos emprestáveis está associado ao nosso sistema financeiro, né? Ao nosso, por exemplo, ao nosso sistema de crédito. Existem potencialmente na economia indivíduos onde eles são potenciais demandantes de crédito e potenciais pelo contrário existem outros indivíduos que são potenciais ofertantes de empréstimos, de crédito, né? Então imagine hipoteticamente uma pessoa que ao longo da sua vida essa pessoa ela não consome todo o nível de renda que pontualmente ela ganha tendo em vista o seu esforço laboral. Digamos que parte dessa renda ele poupa ao longo do tempo. Então, esse indivíduo, ele potencialmente ao longo da sua vida, ele é um potencial ofertante de recursos lá no sistema financeiro. Essa pessoa, potencialmente, ela vai retirar parte da sua renda, porque ela não consome toda a sua renda, e parte dessa renda ela vai reverter lá para a poupança. Então, automaticamente, esse indivíduo ele é um potencial ofertante de recursos. Ele é um potencial ofertante nesse mercado de fundos emprestáveis. Diferentemente, uma pessoa que, digamos, ao longo da sua vida, né, em um determinado período da sua vida, ele consome mais daquilo do que ele ganha. Então, potencialmente, né, para a pessoa manter esse padrão de consumo superior ao nível da sua renda, potencialmente essa pessoa irá adentrar nesse mercado de empréstimos e irá recorrer a determinado grau de demanda para satisfazer exatamente aquele grau de consumo superior ao seu nível de renda. Então, constantemente, pessoal, na nossa economia, existem potenciais ofertantes de recursos e potenciais demandantes de recursos, né? E aí a gente vai tentar observar nessa tentativa de nós enxergarmos aí o papel da taxa de juros e sabermos aí como
a taxa de juros ela é determinada, nessa percepção clássica, para isso nós temos que entender esse mercado de oferta e demanda por fundos emprestáveis, né? Que, como eu falei, é análogo ao nosso sistema financeiro, é análogo aí ao nosso sistema de crédito, né? Então, imagina aí, pessoal, nessa tentativa de entendimento nesse mercado de oferta e demanda por fundos emprestáveis, imagina aí nós partindo aí nessa condição de equilíbrio entre as condições de oferta e as condições de demanda. Quem são os nossos componentes de demanda? Consumo, investimento e gasto público, não é? Se nós pegarmos nessa equação e subtrairmos nos dois lados da equação o nível de impostos da economia, eu posso reescrever, né, essa equação de equiparação, de igualdade entre oferta agregada e demanda agregada, da seguinte forma, né? Produto menos os impostos, consumo mais investimento, mais gastos, menos os impostos. Veja, eu estou preservando essa igualdade, né? Porque eu estou subtraindo nos dois lados da equação o nível de imposto da economia. Vou trabalhar um pouco com essa segunda equação, de modo que o meu consumo, eu vou passar o meu consumo do lado direito da equação para o lado esquerdo da equação. Ele está no lado direito positivo e passa para o lado esquerdo negativo, né? Mantenho e preservo os meus outros componentes, né? dessa igualdade entre oferta agregada e demanda agregada. E aqui, pessoal, o que representa o produto menos os impostos? É a minha renda disponível, né? É a renda subtraída os impostos, a renda disponível é exatamente a minha renda bruta subtraída aí dos impostos, o chamado conceito de renda disponível. Vou manter aqui o meu consumo, né? E vou manter aqui o meu lado direito dessa equação, investimento mais gastos menos os impostos. Veja, em nenhum momento eu estou desrespeitando a minha equação de partida inicial, né? Essa relação ela começa tendo em vista o fato de que eu estou subtraindo os impostos nos dois lados dessa equação. Chegada a esse ponto, né, onde a renda disponível menos o consumo é igual ao investimento mais o gasto mais os impostos, menos os impostos, desculpa, eu posso refazer essa equação utilizando os seguintes conceitos, né? O conceito de poupança. O que é a renda disponível menos o consumo? O que sobra? Né? Se eu estou partindo do pressuposto que eu não estou consumindo toda a minha renda disponível, né? E parte da minha renda disponível eu estou destinando a consumo e a outra parte automaticamente eu estou destinando a poupança. Então eu posso reescrever essa equação no seguinte formato, né? Poupança, né? Renda disponível menos o consumo, poupança. Vou passar esse tributo que está negativo nesse lado direito da equação, ele está passando lá de forma positiva e eu chego simplesmente nesse resultado. Poupança mais tributo é simplesmente igual ao investimento mais os gastos públicos. Essa equação aqui, pessoal, essa igualdade aqui ela é muito importante agora para nós entendermos esse chamado mercado de oferta e demanda por fundos emprestáveis. Por quê? Porque eu tenho que determinar, né, sobre condições de equilíbrio, quem são os componentes que expressam a minha oferta de fundos emprestáveis, quem são os componentes, a partir de uma condição de equilíbrio do mercado, quem são os componentes que expressam aí a minha demanda por fundos emprestáveis. Veja, macroeconomicamente, quem é que oferta recursos para a economia? Quem oferta recursos para a economia é exatamente o contingente populacional que não consome toda a sua renda e parte da sua renda se reverte para a poupança. Então, o meu primeiro componente, né, nesse lado esquerdo dessa equação, é a minha poupança, é o meu primeiro componente de oferta de fundos emprestáveis. Né? Então, o setor privado, parte dos indivíduos que compõem aí o setor privado, uma vez que eles não consomem toda a sua renda disponível, parte dessa renda se reverte à poupança, então esses indivíduos são potenciais, né, de forma agregada, esses indivíduos potencialmente, eles são potenciais ofertantes de recursos emprestáveis aí nesse sistema financeiro.
né? Então, macroeconomicamente falando, existem indivíduos que demandam recursos no sistema financeiro, nesse mercado de fundos emprestáveis, e existem indivíduos que demandam recursos nesse sistema financeiro, né? Então, o setor privado ele é um potencial ofertante de recursos emprestáveis, assim como o setor privado ele é um potencial demandante de recursos nesse mercado de empréstimos, né? Então vejam que o investimento, imagine potencialmente um investidor privado que tem o desejo de expandir a sua capacidade produtiva, a sua capacidade instalada da sua empresa. Então, imagine alguns investidores que eles não têm recursos suficientes, né, para estar expandindo essa capacidade instalada. Então, o que esses investidores eles irão fazer? Eles irão no sistema financeiro, eles irão no sistema de crédito e irão tentar capturar recursos para exatamente realizar as suas intenções de investimento. Então, os investidores eles são potencialmente demandantes por recursos emprestáveis, né? Lembrando que o investimento é um componente de demanda, né? Quando os investidores eles querem expandir investimento, eles estão potencialmente expandindo a demanda da economia, né? Demanda por investimento, demanda uma expansão por capacidade instalada. Então, potencialmente, o setor privado ele é um ofertante de fundos emprestáveis, né? Pela percepção de poupança e pela percepção de demanda, o setor privado também é um potencial demandante de recursos emprestáveis. Ora, o governo também ele é um potencial ofertante e um potencial demandante de recursos emprestáveis. De que forma? Porque quando o governo ele tem à sua disposição, ou eventualmente o governo quer expandir os gastos públicos, o governo ele tem que financiar e tem que sinalizar a forma como ele vai expandir esses gastos públicos. Ou seja, quem é que vai arcar com os custos dessa expansão dos gastos públicos, né? Quem financia essa expansão e essa elevação do gasto? São os tributos ou, eventualmente, o governo vai expandir os seus gastos, mantendo o nível de tributação constante e automaticamente se utilizando de recursos ali no mercado de recursos emprestáveis, né? Então, digamos hipoteticamente que o governo ele decida expandir esses gastos públicos, mas mantém o nível de impostos constante. Né? Então, o que vai acontecer? O governo potencialmente irá demandar recursos do setor privado para estar expandindo esse nível de gasto público, porque, como toda a gente, né, o governo ele tem uma restrição orçamentária. E essa restrição orçamentária está associada pelo fato de que, quando o governo toma a decisão de expandir os seus gastos públicos, ele tem que financiar essa expansão dos gastos públicos ou por meio da elevação do tributo, ou por meio da demanda ou aumento, né, de recursos lá no setor privado. É a chamada expansão da dívida, né? Quando o governo expande os gastos públicos, mantendo o nível de impostos constante, então automaticamente o governo tem que emitir uma dívida, tem que emitir um título, e o setor privado vai absorver a compra desse título, né? Então, potencialmente, né, o governo está pedindo recursos do setor privado, a poupança do setor privado, para estar financiando essa expansão das despesas públicas. Então veja que potencialmente o governo ele é um demandante de recursos nesse mercado de recursos emprestáveis, mas potencialmente o governo é uma fonte de poupança também, porque simplesmente o governo pode gerar um nível de receitas superior ao nível dos seus gastos públicos. Então, nesse caso, o governo está contribuindo em expandir a poupança agregada da economia. Né? Então, se nós observarmos aquela relação anterior, né, aqueles componentes lá do nosso mercado de oferta e demanda por fundos emprestáveis, né? Vamos imaginar, pessoal, suponhamos que a decisão de consumo coletivo depende da renda disponível, que resta após o pagamento de impostos, né? No caso a renda disponível, e a taxa de juros. Então, hipoteticamente, né, existem diversas teorias que explicam o movimento do consumo. Nessa primeira parte do curso de macroeconomia, né, a segunda parte aí do primeiro módulo, nós iremos aí nos debruçar um pouco sobre
algumas teorias que determinam o consumo, sobretudo na tentativa de explicar por que a renda ela influencia o consumo e por que a taxa de juros influencia o consumo. Mas nesse momento, pessoal, vamos aceitar que o consumo ele é influenciado por duas variáveis, quais sejam nível de renda disponível e taxa de juros. É possível nós aceitarmos que a renda disponível ela influencia positivamente o consumo. Quanto maior o nível de renda disponível da economia, possivelmente isso tem um efeito de maior poder de compra da população, né? Então, automaticamente, isso gera um impacto positivo no grau de consumo da população, diferentemente da taxa de juros, né? A taxa de juros, ao expandir o seu nível, automaticamente vai ter um efeito negativo. Agora, não associem que esse efeito de expansão dos juros gera um efeito negativo no consumo, associado, por exemplo, ao fato de que os indivíduos, na tentativa de consumir bens, né, bens duráveis, né, quando as pessoas vão ali ao comércio e tentam adquirir, por exemplo, eletrodomésticos, né? Uma pessoa que tem a tentativa aí de adquirir um automóvel, dificilmente, na maior parte das vezes, a população, ela quando adquire, por exemplo, um automóvel, adquire de forma parcelada, né? Então, muitas vezes a gente associa que o efeito do juros sobre o consumo se dá pelo fato de que, olha, quanto maior a taxa de juros, maior o grau de financiamento, né? Maior o nível, mais caro é o financiamento de estar contratando aí um crediário, né? Mas não é essa relação. O que nós temos que associar, né? A intuição econômica que aí está por trás da relação inversa entre consumo e taxa de juros se dá pela relação existente entre poupança. Porque quando nós estamos aí nesse mercado de oferta e demanda por fundos emprestáveis, o que está sendo considerado é que a taxa de juros, nesse caso, é um chamado prêmio para as pessoas abdicarem de consumo no futuro, desculpa, abdicarem de consumo, menos consumo no presente por mais consumo no futuro, né? Então imagine uma pessoa que tem um determinado nível de renda e hipoteticamente essa pessoa ela tem tem uma tomada de decisão entre alocar a sua renda de consumo e poupança, né? E lembrando, né, que a taxa de juros é o prêmio pelo fato das pessoas abdicarem consumo no presente por mais consumo no futuro. Então, pessoal, se a taxa de juros no presente está aumentando, intencionalmente, né, racionalmente, os indivíduos eles vão deixar de consumir parte da sua renda no presente por mais consumo no futuro, porque nesse momento, uma vez que a taxa de juros está aumentando, é vantajoso as pessoas acumularem mais poupança e automaticamente postergar o seu consumo mais para o futuro, uma vez que no futuro esses indivíduos eles vão ter um nível de riqueza maior, haja vista a poupança acumulada ao longo do tempo e, sobretudo, porque a taxa de juros ela expandiu ainda mais esse nível de poupança. Não é? Então, a relação inversa que nesse momento nós estamos buscando estabelecer entre consumo e taxa de juros se dá simplesmente por uma tomada de decisão intertemporal desse consumidor que vê a taxa de juros como prêmio por abdicar de consumo no presente por mais consumo no futuro. Estou abdicando de consumo no presente para eu fazer uma poupança maior no presente, uma vez que no futuro eu posso acumular mais poupança ao longo da minha vida e automaticamente no futuro eu posso ter um maior grau de consumo, haja vista o acúmulo de poupança que eu tive ao longo da minha vida, né? Então, se eu tenho uma função consumo, automaticamente eu tenho uma função poupança, né? E a função poupança capta exatamente os mesmos efeitos, as mesmas variáveis que influenciam o nível de consumo influenciam o meu nível de poupança. Porém, a relação existente entre poupança e taxa de juros é positiva, né? No caso da renda disponível, quanto maior for a renda disponível da população, maior a capacidade dessas pessoas, desses indivíduos, expandir a sua poupança. E quanto maior for a taxa de juros, né, pessoal? Se há uma relação inversa aqui entre consumo e taxa de juros, automaticamente vai ocorrer uma relação positiva entre poupança e taxa de juros. Repetindo, se há uma relação inversa entre consumo e taxa de juros, haja visto o fato de que
a taxa de juros, quanto maior for a taxa de juros, maior o incentivo que as pessoas irão ter de reduzir o seu consumo para gerar mais poupança. Então, automaticamente, quanto maior for a taxa de juros, maior o meu nível de poupança. Então, veja que, dado essas relações apresentadas, a partir da minha função consumo e a partir da minha função poupança, eu posso reescrever aquela equação anterior, né? Equação que descreve aí o chamado mercado de oferta e demanda por fundos emprestáveis, haja visto que a minha poupança agora é uma função da minha renda disponível, bem como uma função da taxa de juros. Os impostos são autônomos, né? Os impostos do governo são autônomos, né? A ideia da variável ser autônoma, né? O nível de imposto ser autônomo é que, a priori, eu não tenho nenhuma variável influenciando a tomada de decisão do governo de estar aumentando ou reduzindo o nível de impostos, né? O investimento, no segundo momento, será relacionado negativamente com a taxa de juros, né? Quanto maior o nível de juros, menor o nível de investimento, né? Os gastos do governo tido também como uma variável exógena, ou seja, uma variável autônoma, dentro dessa perspectiva de que, a priori, não existe uma variável influenciando a tomada de decisão do governo de aumentar ou reduzir os gastos públicos. Então, eu posso reescrever, né, a minha equação determinante aqui do mercado de oferta e demanda de fundos emprestáveis, associando exatamente essas relações de endogeneidade, da taxa de juros influenciando a poupança, bem como a taxa de juros influenciando o investimento. Lembrem que a taxa de juros influencia positivamente a poupança e a taxa de juros influencia negativamente o investimento. Feitas essas considerações, né, eu posso reescrever essa equação determinante do mercado de oferta e demanda por fundos emprestáveis da seguinte forma, né? Uma vez que a poupança privada, né, mais a poupança do governo é igual ao investimento como função da taxa de juros, lembrando que eu posso reescrever a poupança do governo da seguinte forma, né? Eu posso passar aquele componente de gasto público que está no lado direito, né? Eu vou passar o gasto do governo que está aqui positivamente sobre a condição de demanda por fundos emprestáveis, eu vou passar para o outro lado, né, e vai vir com um sinal negativo. Então, se eu tenho os impostos menos os gastos do governo, nada mais é do que o chamado conceito de poupança do setor público. Se o governo estipula um nível de impostos agregados superior ao nível dos seus gastos, então o governo está gerando uma poupança positiva. Né? Nesse sentido, o governo não precisa necessariamente adentrar no mercado de oferta e demanda por fundos emprestáveis e demandar recursos para financiar esses gastos. Ao contrário, se o governo ele estipula um nível de gasto superior ao nível de impostos, esse governo está necessariamente buscando financiar esse excesso de gastos em relação aos tributos lá nesse mercado de recursos emprestáveis. Possivelmente o governo vai se utilizar da poupança privada para estar financiando esses gastos. Né? Então, essa é a nossa equação determinante do mercado de oferta e demanda por fundos emprestáveis. Né? A minha poupança agregada, é a poupança tal que é determinada pela poupança privada mais a poupança do governo, igual ao nível de investimento, uma vez que esse investimento é igual aí à taxa de juros. Aí agora, pessoal, podemos estabelecer aqui um gráfico onde temos aqui a relação entre taxa de juros e os componentes desse meu mercado de oferta e demanda por fundos emprestáveis. Veja que a minha função oferta por fundos emprestáveis ela é positivamente inclinada porque um dos componentes dessa minha função oferta de fundos emprestáveis é a poupança privada. E lembrem que a poupança privada ela é determinada a partir de uma função positiva com a taxa de juros. Então, se a taxa de juros aumenta, a poupança privada está aumentando. Lembrem que a poupança privada aumenta com o aumento da taxa de juros, porque a taxa de juros é um prêmio pelo fato das pessoas estarem abdicando consumo no presente por mais consumo no futuro. E isso ocorre porque as pessoas estão gerando poupança, né, ao longo do tempo, pelo fato de que a taxa de juros, nessa situação hipotética, a taxa de juros está se elevando. Agora, a minha equação determinante da demanda por fundos emprestáveis, ela é negativamente inclinada, por quê? Porque um dos componentes, né, é o investimento, e o investimento é relacionado negativamente com a taxa de juros.
Quanto menor for a taxa de juros, maior será a demanda por bens de capital da economia, maior será a demanda por investimento na economia, né? E automaticamente maior será a demanda por parte dos investidores de recursos para estar expandindo, por exemplo, a sua capacidade instalada, por exemplo, o seu nível de investimento. Então, em equilíbrio, né, segundo os clássicos, é esse equilíbrio entre oferta de recursos emprestáveis e demanda por fundos emprestáveis que determina a taxa de juros. Se, por exemplo, o governo expande os seus gastos públicos, possivelmente eu vou observar um deslocamento dessa minha curva, dado o efeito exógeno que os gastos públicos exercem. Lembrem que o gasto público é autônomo, assim como os impostos eles são autônomos. Né? Então, automaticamente, né, a gente pode estar observando, né, agora, nessa discussão e nesse debate sobre o efeito das políticas econômicas no modelo clássico, nós já temos aí uma percepção sobre a política monetária, observado na aula anterior, daqui a pouco nós comentamos um pouco aí, resgatamos um pouco esse efeito, mas nos interessa nesse momento entender aqui a dinâmica da política fiscal. Imagine agora a situação nesse mercado de oferta e demanda por fundos emprestáveis, né, nesse gráfico B, né, que identifica aí os movimentos da política fiscal e o efeito que a política fiscal tem na economia. Então imagina que o governo ele toma a decisão de expandir os gastos públicos do nível de G1 para G2. Gasto público 2 é superior ao nível de gasto 1. Né? E ele toma essa decisão mantendo o nível dos impostos constantes. Então, naturalmente, o governo ele vai ter que se utilizar de recursos lá no mercado de fundos emprestáveis para estar financiando esse excesso de gastos. Veja, a demanda por recursos emprestáveis está se expandindo, porque o governo necessita de recursos para estar financiando esse excesso de gastos aqui, porque ele está mantendo o nível de impostos constante. Né? Então, uma vez que o governo decidiu expandir os seus gastos, isso está gerando impressão lá no mercado de fundos emprestáveis de elevação da taxa de juros. Veja, uma elevação na taxa de juros possivelmente vai gerar um efeito de desestímulo nos níveis de investimento privado, porque lembrem que o investimento ele é relacionado negativamente com a taxa de juros. Nesse momento, nós chegamos à conclusão, né, que a taxa de juros ela é muito importante para controlar os possíveis vazamentos que ocorrem nesse mercado associado aos fundos emprestáveis. Por quê? Vamos lembrar agora da condição inicial, né? A chamada lei de Sé. A oferta cria sua própria demanda. Né? Quem são os meus componentes de demanda? Consumo, investimento e gasto público. Nessa análise aqui associada a essa estática comparativa, nós observamos que houve uma expansão dos gastos públicos, né, com a tomada de decisão de manter o nível de impostos constantes, e automaticamente eu observei um efeito de redução do meu nível de investimento. Por quê? Porque a taxa de juros está aumentando, né, pessoal? E essa elevação da taxa de juros está fazendo com que os investimentos eles se reduzam. Então lembre, né? Quando nós estudamos lá a determinação do produto na macroeconomia clássica, foi dito que nós chegamos à conclusão que a atividade econômica é determinada por condições reais da economia, né? Determinada a partir das condições de equilíbrio lá no mercado de trabalho. Então, possivelmente, podem ocorrer algumas variações aqui nesses componentes de demanda agregada. E quem controla a igualdade? Qual é o mecanismo que faz com que a demanda agregada, mesmo que ocorra possíveis alterações em alguns desses componentes, como por exemplo o gasto público, quem vai controlar os possíveis desvios que ocorram nos outros componentes? É a taxa de juros. Então veja que a mecânica e a lógica associada à macroeconomia clássica mostra que os juros têm um papel relevante na determinação dessa condição de equilíbrio, uma vez que houve uma expansão do gasto público e automaticamente o nível de investimento diminuiu na mesma magnitude e essa redução ocorreu por conta da elevação da taxa de juros. Né? Então, simplesmente, a demanda agregada se manteve inalterada, porém com realocações nos seus componentes. Né? É o chamado efeito vazamento. Né? A taxa de juros, então, controla os vazamentos entre os componentes de demanda agregada. É o chamado efeito crowding out, né, pessoal? O que é o efeito crowding out, né? O chamado efeito deslocamento. É a redução dos investimentos que resultam da elevação da taxa de juros provocada por uma expansão, né, daí da política fiscal. Então a gente observa também
que assim como aí a política monetária, como nós observamos na aula anterior, por conta da chamada neutralidade da moeda, né, a política fiscal também não exerce um papel relevante nessa tentativa da política macroeconômica tentar influenciar o nível de atividade econômica. Então é isso, pessoal. Nós aí finalizamos essa primeira parte do módulo 1, né, referente à chamada macroeconomia clássica.